Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas escrituras das cartas do Novo Testamento. Já fizemos um breve estudo da carta aos Romanos e agora estamos na carta de 1 Coríntios. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 7. É um capítulo que fala bastante sobre as condições entre marido e esposa, a questão do casamento, a questão de fornicação. São assuntos assim bem específicos nessa área. E é interessante que é uma resposta do apóstolo Paulo, né? Ele fala: vou responder algumas perguntas segundo o que vocês me escreveram. Quando nós lemos ali no versículo 1, ele diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, ou seja, a igreja já tinha enviado uma carta para o apóstolo Paulo perguntando sobre alguns assuntos. E aí ele diz, quanto aos assuntos que vocês escreveram, aí ele começa a responder sobre esses assuntos. É interessante nós vermos lá no capítulo 5, versículo 9, fala que Paulo também já tinha escrito uma carta para eles, né? Tá escrito assim lá em 1 Coríntios 5, 9. Eu já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ou seja, o apóstolo Paulo já tinha enviado uma carta para eles. Provavelmente eles responderam enviando outra carta para o apóstolo Paulo com alguns questionamentos. E aí o apóstolo Paulo vem aqui no capítulo 7, ele diz, quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, ele vai começar a responder. Ele diz assim, ali no versículo 1, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento. Vou ler até aqui, até o versículo 6. E ele vai continuar falando sobre vários aspectos. Mas o que é interessante, amados, é nós compreendermos para quem que foi destinada essa carta. Foi para uma igreja, a igreja de Corinto, que tinha sérios problemas com imoralidade. E o apóstolo Paulo fala, nós já vimos isso nos capítulos iniciais, que ele não pôde escrever, falar com o povo de Corinto como pessoas espirituais, porque eles estavam vivendo de maneira carnal, mundana. E aí é interessante que ele diz assim, e ainda não posso falar com vocês como espirituais. Porque como existe inveja e divisão entre vocês, vocês ainda são carnais, ainda estão vivendo como pessoas carnais. Ou seja, por isso que a linguagem é uma linguagem muito clara, muito objetiva, para que eles pudessem entender. O apóstolo Paulo não poderia falar, ele disse assim, que ele, nos capítulos anteriores que nós já vimos, que ele fala de coisas espirituais, da sabedoria espiritual, com pessoas espirituais. Mas para a igreja de Corinto, ele precisou falar de uma forma muito natural. Por isso que, às vezes, nós encontramos algumas escrituras, principalmente nessa primeira carta, que foi uma carta de correção para a igreja, de ajuste para a igreja, uma linguagem muito natural, muito objetiva, porque aquelas pessoas precisavam entender o que o apóstolo Paulo estava falando. E aqui nós já vimos, né? Ele diz assim, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua própria mulher e a mulher o seu próprio marido. Ou seja, era um local que tinha tanta imoralidade que as pessoas já estavam casando, não era casando por um propósito de Deus, compreendendo que aquela pessoa era o propósito de Deus.
para a vida deles. Não, eles estavam casando para fugir da imoralidade. Amados, isso é sério. Muitos e muitos acabam fazendo isso. E aí, por isso que ele precisa ser assim, bem, desculpa a expressão, mas bem curto e grosso. E aí ele fala, olha, vocês, quando vocês casarem, tenha a mulher tenha só o seu marido, o marido tenha só a sua mulher, porque o corpo do marido é da mulher, o corpo da mulher é do marido, dizendo assim, ó, vocês não vão adulterar, vocês vão ter só o seu cônjuge. E não fiquem muito tempo sem ter relações para que Satanás não os tente, porque vocês não têm domínio próprio. Amados, você consegue compreender que era um povo que estava vivendo uma situação muito específica? E aí o apóstolo Paulo precisou ser bem direto? Um ensinamento bem direto, assim, para eles entenderem como que eles tinham que viver? E aí o apóstolo Paulo fala no capítulo 7 inteiro. Ele vai falando, olha, com relação aos solteiros e às viúvas, eu gostaria que eles vivessem do meu jeito, que eles permanecessem sem se casar. Mas se eles se casarem, eles não pecam. Tudo bem, cada um viva conforme o dom que Deus deu, cada um viva conforme o chamado de Deus. As mulheres, aquelas que têm maridos que são descrentes, e se o marido aceita ela numa boa, e o marido que tem uma mulher descrente e ela aceita ele numa boa e podem manter-se casados, ótimo, não se separem. Mas se o marido descrente ou a mulher descrente não quer manter o casamento, se separa então. Né? Não vai ficar carregando um jugo desnecessário, um peso desnecessário. Ele vem falando sobre vários aspectos, amados. Fala sobre as pessoas virgens. Ele diz, eu não tenho mandamento do Senhor, mas eu dou o meu parecer. Eu penso que é melhor o homem permanecer como ele está. Considerando o tempo em que nós estamos vivendo, era um tempo difícil, muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo. Aí ele diz, mas se a pessoa decidir se casar, o virgem decidir se casar, amém, glória a Deus, não está pecando, pode se casar. Mas, amados, entende que ele fala nessa linguagem bem natural, não, pode casar, não é pecado, se você fizer isso é pecado. Porque era uma igreja que não conseguia discernir as coisas espirituais, então ele precisou usar uma linguagem muito natural. Tem uma parte ali que ele diz, né, que aquele que não consegue se controlar, então é melhor se casar, é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Ué, o que ele está querendo dizer com isso? Olha, se for para você ficar ardendo em desejo, se satisfazendo sozinho, é isso que ele está dizendo. Então case-se, não viva assim, desse jeito que você está vivendo. Você entende que é uma linguagem bem natural? Bem natural, amados. É isso que o apóstolo Paulo escreveu com uma linguagem assim, porque aquela igreja só conseguia entender dessa forma. Eles ainda estavam vivendo de forma carnal, mundana. Então o apóstolo Paulo precisou ser bem objetivo. E esse capítulo 7, ele é bem objetivo. Nós vimos que tanto com relação à divisão, quanto com relação à imoralidade, aquelas pessoas não tinham entendimento das coisas que não estavam coerentes com a vontade de Deus, que não eram corretas. Então o apóstolo Paulo precisou tratar esses assuntos de uma forma bem objetiva. E se nós vermos a cidade de Corinto, que era a capital da província romana da Acaia, era uma cidade grande, mas tinha uma cultura helenista totalmente imoral. Ali em Corinto existiam muitos templos. Existia o templo da deusa Afrodite, por exemplo, onde 1000 prostitutas sacerdotisas serviam ali no templo de Afrodite. Então era uma cultura muito imoral, totalmente imoral e idólatra. Nós vamos ver amanhã no capítulo 8, que vai falar sobre os alimentos sacrificados a ídolos, como que eles deveriam se comportar. Por quê? Porque onde eles viviam era um local totalmente imoral e idólatra. Então o apóstolo Paulo precisou ser bem
objetivo, principalmente por quê? Porque essa igreja estava agindo de forma muito natural, muito carnal, muito mundana. Então, quando nós olhamos os aspectos do capítulo 7, tudo que o apóstolo Paulo falou, por exemplo, quando ele diz assim que o homem que se casa, ele fica dividido, ou a mulher que se casa fica dividido entre satisfazer, agradar o cônjuge ou agradar a Deus. Parece que casamento é uma coisa ruim, né? A gente olha isso e pensa assim, nossa, mas então casar é ruim, eu vou ficar solteiro. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É porque nesse caso específico era uma igreja imoral, uma igreja carnal que estava num local totalmente idólatra e imoral. Agora, quando nós vemos, por exemplo, as prerrogativas de alguém que anseia o episcopado, quando ele escreve para Timóteo, ele fala que a pessoa deve ser marido de uma só, que o homem deve ser marido de uma só esposa. Ele vai falar sobre as características, deve governar bem a sua casa, os seus filhos. Se ele fosse contra casamento, ele não ia dizer que o bispo, que o pastor tem que ser casado. Você entende, amados? A gente precisa, por isso que é interessante, eu sempre falo isso e é por isso que nós estamos aqui fazendo um estudo de todas as cartas do Novo Testamento, para nós entendermos a plenitude das Escrituras. Não é que a mulher casada, o homem casado está dividido ali, tem que agradar ao marido, tem que agradar ao Senhor. Nossa, que vida terrível seria essa! Mas quando se casa simplesmente por causa da imoralidade sexual, acontece isso. Agora, quando se casa como um propósito de Deus, entendendo perfeitamente que aquela pessoa é um propósito de Deus para você, quando casam-se duas pessoas, um homem e uma mulher, um filho e uma filha de Deus, que vivem de maneira espiritual, já entenderam, não estão como o povo de Corinto, que ainda vivia de forma carnal, mas entendendo a vida no espírito. Amados, o casamento é bênção demais. É bênção. Então nós precisamos entender. Mas claro, ele faz uma declaração interessantíssima no versículo 17. Ele diz assim, ó: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Ou seja, quem tem o chamado para casar, case-se e viva plenamente o seu casamento para a glória de Deus. Aquele que não tem o dom, o chamado para casar, que tem domínio próprio, que não fica pecando com relação às questões da imoralidade sexual, que se sente feliz, satisfeito em servir a Deus e viver sozinho, glória a Deus por isso. Esse é o chamado dessa pessoa. Jesus falou sobre isso, amados. Lá em Mateus capítulo 19, se eu não me engano, Jesus fala sobre isso. Alguns se fazem eunucos por causa do reino de Deus, outros nasceram assim sem a aptidão para o casamento. Então, amados, esse capítulo 7 de 1 Coríntios é um capítulo bem prático, que foi escrito para uma igreja que infelizmente ainda estava vivendo de uma forma carnal, e por isso que o apóstolo Paulo precisou ser tão direto e tão objetivo. E muitas vezes nós precisamos ser assim, né? Porque ainda existem pessoas que não estão vivendo de fato o entendimento pleno da palavra de Deus, ainda estão ali como estava o povo de Corinto, vivendo de forma mundana, carnal, e daí a gente precisa ser bem explícito, bem objetivo, como foi o apóstolo Paulo. O que ele fala, um resumo desse capítulo é: você que está solteiro, não viva em fornicação. Se for para você viver assim, você case. Você que está solteiro, não viva se autossatisfazendo, ardendo em desejo. Se for para viver assim, você case. Você que está casado, entenda que você não pode adulterar. Você tem o seu cônjuge e você vai viver somente com o seu cônjuge. Se você for se divorciar porque o seu marido ou a sua mulher é descrente, fique em paz, fique tranquilo, viva em paz, pode seguir em paz.
Viúvas e solteiros, se vocês conseguem se controlar, tenham uma vida tranquila, em paz, permaneçam do jeito que vocês estão, mas se querem casar, se casem. Não é pecado, podem casar. É basicamente isso, amados. Um resumo bem objetivo desse capítulo da primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo foi objetivo e Deus introduziu essa carta para nós na Bíblia. Deus permitiu isso, Deus conduziu para isso, porque o apóstolo Paulo já tinha escrito uma carta para essa igreja, que não é conhecida de nós não sabemos o que foi escrito, né? Sabemos que ele escreveu porque ele falou lá em 1 Coríntios 5:9, mas não sabemos o que estava escrito. Mas essa carta em específico o Senhor conduziu para que fosse parte do cânon bíblico, do cânon sagrado, das escrituras sagradas. Por quê? Porque são as palavras de Deus para nós. Quando o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 7, que algumas coisas ele diz, não é mandamento do Senhor, sou eu que estou falando, amados, não é porque o apóstolo Paulo estava falando de si mesmo. É porque o Senhor Jesus literalmente falava com o apóstolo Paulo. Por isso que ele fala que ele é como se fosse um apóstolo tardio. Assim como Jesus deu as instruções para os seus apóstolos, para os seus discípulos que se tornaram os apóstolos, ele deu as direções para que o apóstolo Paulo escrevesse todas essas cartas. E aí quando ele diz assim, falo eu, não o Senhor, é que ele não tinha ouvido claramente o Senhor falando para ele audivelmente, que o Senhor aparecia para ele, porque ele fala isso. Quantas vezes nós vemos em Atos, por exemplo, fala que ele caía em êxtase e ele recebia do Senhor uma direção. Nós vemos isso em Atos, um certo momento que ele caiu em êxtase e ele recebeu uma direção do Senhor. Jesus falando claramente com ele, você não vai mais pregar aos judeus, agora você vai pregar aos gentios. E aí ele, ali no livro de Atos, ele ainda tem uma conversa com Jesus falando, não, mas eu gostaria de pregar para os judeus, se eles ouvirem o meu testemunho, eles vão se converter. E aí o Senhor fala para ele, não, eu quero enviar você para os gentios. Então o apóstolo Paulo recebia coisas claramente do Senhor, mas tinha coisas que ele entendia no seu espírito, porque o Espírito Santo habitava no apóstolo Paulo. Então quando ele diz assim, esse é eu que estou falando, ele está querendo dizer assim, isso não foi algo que eu ouvi claramente do Senhor, né? Não foi num momento em que eu estava ali e recebi do Senhor, mas eu entendo no meu espírito, eu entendo da forma que eu compreendo, eu dou esse conselho para vocês. Tá bom, amados? Que não, senão às vezes a gente lê aqui e pensa, o apóstolo Paulo está falando de si mesmo? Claro que não, né? Ele era guiado, conduzido pelo Espírito Santo, mas tinham mensagens, a mensagem da justificação, o entendimento do evangelho genuíno de Cristo Jesus. O próprio Jesus passou para ele, ele fala isso, né? Eu não aprendi de homens, eu aprendi do próprio Senhor Jesus. Tá bom, amados? Então esse é um capítulo bem claro, bem objetivo e nós podemos aprender muito com essas escrituras. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada porque o Senhor sempre nos ensina, Pai. O Senhor sempre abre o nosso entendimento, o Senhor sempre nos conduz na verdade. Pai, eu oro pela minha vida e pelo dos meus irmãos. Nós não queremos viver de forma carnal, mundana, nos entregando às paixões da carne, não, Pai. Nós queremos viver de maneira a glorificar o Teu nome, Pai. Engrandecer o Teu nome. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a vivermos de forma santa, justa, reta, mesmo nesse tempo que temos vivido em que a imoralidade tem se multiplicado. Pai, nos ajuda a nos mantermos firmes e fiéis. Em nome de Jesus, Pai, que os meus irmãos se mantenham firmes e fiéis no Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.